Salve rapaziada, professor Guilherme aqui na área, mais uma aulinha sobre fatores climáticos dentro da nossa playlist sobre clima. Já falamos até agora sobre a diferença entre tempo e clima, sobre normal climatológica, sobre elementos climáticos, fatores climáticos e agora a gente está falando sobre cada fator climático um por um. Já falamos de latitude e de altitude. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos embora. Show de bola, mais uma aulinha no talento sobre fatores climáticos, dois fatores condicionantes, nunca esqueça essa palavra, dois fatores condicionantes do clima. Primeiro deles, correntes marítimas. As correntes marítimas são fluxos d'água que se deslocam no oceano de maneira organizada devido às suas características de temperatura, salinidade e densidade. Anotou? Beleza. E por que as correntes marítimas serão fatores condicionantes tão importantes do clima por onde elas passam? É só você pensar, primeiro de tudo, lembrar que as correntes marítimas que fluem dos polos em direção ao Equador, não importa se a gente está falando de Polo Sul ou Polo Norte, serão correntes marítimas frias. Enquanto que as correntes que fluem do Equador em direção ao Polo Sul ou ao Polo Norte serão correntes marítimas quentes. E por que elas vão influenciar no clima? Pensa comigo, as correntes marítimas frias, devido à sua baixa temperatura, irão evaporar menos e vão oferecer menos umidade para a atmosfera. Então, regiões onde a gente tem corrente marítima fria passando, a gente vai ter características climáticas do clima mais ameno e seco. Isso nos explica por que na costa oeste da América do Sul, ao lado do Oceano Pacífico, a gente tem um grande deserto, o deserto do Atacama, porque essa região é onde passa a corrente marítima fria de Humboldt. Aqui, do outro lado, na costa leste no Brasil, passa a corrente do Brasil, uma corrente marítima quente, que vai oferecer clima mais quente e úmido. Se a gente for pegar, por exemplo, a corrente de Benguela, ela também vai ocasionar o deserto da Namíbia, lá na África, e outros exemplos, certo? E aí agora a gente pode falar sobre outro fator condicionante do clima, que é o relevo. Se liga só. Bom, primeiro você tem que lembrar que a gente já falou de altitude. Então, quando eu estou falando de altitude, eu estou falando da altura de um ponto até o nível do mar, né? A altura vertical de um ponto até o nível do mar. Nesse caso aqui, eu estou falando do relevo em si, do relevo como um fator climático, da topografia do terreno. Então, vamos pensar só que eu tenho o mar nessa região na frente de uma montanha e do mar fluem ventos úmidos. Então, a barlavento estão fluindo ventos úmidos. Esses ventos estão encontrando essa cadeia montanhosa, como por exemplo as rochosas lá na América do Norte, estão encontrando essa cadeia montanhosa e estão ascendendo, né? É uma barreira orográfica. Então o vento vai encontrar essa barreira e vai subir, até que em maiores altitudes ele vai condensar e vai precipitar a barlavento, trazendo características mais úmidas a barlavento. Enquanto que a sotavento, certo? Esses ventos vão descer de forma quente e seca, proporcionando clima quente e seco. E essa região, a sotavento, está no que a gente chama de sombra de chuva. E esses ventos quentes e secos podem ser chamados de ventos Foehn, ventos Chinook, a depender da região, certo? Então entendemos aí mais dois fatores climáticos muito importantes. Eu te espero aqui na próxima aula. Valeu!